A gente encontra alguns na Bíblia Sagrada, por exemplo, no riacho de Jabó, que Jacó esteve ali, e foi exatamente à beira do riacho de Jabó que Jacó foi transformado em Israel. Mas, na verdade, o rio mais importante é o Jordão. E aí, o rio Jordão, as suas águas formam o mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago muito grande. Alguns falam que ele tem 23 quilômetros de largura e 13 de extensão. Outros falam que tem 21 quilômetros. Não sabemos o certo. O fato é que é muito grande. Muitos ventos que vêm principalmente da região do oeste, outros que vêm da região do mar Mediterrâneo, do lado esquerdo do mar da Galileia, formavam-se muitas ondas, e formam-se muitas ondas. Então, esse lado importante, muitas pequenas aldeias e pequenas cidades se desenvolveram ali ao redor do mar da Galileia. Primeiro, por questão de sobrevivência. Muitas pessoas dependiam que era tirado do mar da Galileia para sobreviver. Muitos pescadores ganhavam as suas vidas, criavam suas famílias, exatamente com aquilo que quando conseguia tirar do mar da Galileia. E assim cresceu algumas cidades ali, Betsaida, Corazim, Cafarnaum. Jesus, quando ele sai de Nazaré, ele começa o seu ministério, ele compra uma casa em Cafarnaum. Eu acho interessante que Jesus trabalhou até os 30 anos de idade, porque a Bíblia fala que ele tinha uma casa em Cafarnaum. Ele não ganhou uma casa de ninguém. A hipótese mais provável é que Jesus, quando trabalhava na carpintaria de seu pai Nazaré, trabalhava com seu pai José, ele provavelmente deve ter guardado alguma coisa e quando ele foi para Cafarnaum, ele comprou uma casa. Tanto é que quando ele estava um certo dia na sua casa, que as pessoas levaram aquele paralítico, a Bíblia fala, ele estava na sua casa. Então Jesus tinha uma casa em Cafarnaum e à beira do mar da Galileia, Jesus desenvolveu o seu ministério. E você encontra no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, encontra muitas narrativas, muitos acontecimentos ali à beira do mar da Galileia. Foi à beira do mar da Galileia que Jesus alimentou, claro, ele orou o Pai, multiplicou, e ele alimentou uma grande multidão. Só homens, era mais de 5.000 pessoas. Não eram exatamente pessoas daquele local, porque multidões de outros lugares estavam sempre à procura de Jesus. E Jesus, ele aproveitava a circunstância para pregar o Evangelho, e também para curar pessoas, e também para ensinar. Porque Jesus curava, Jesus pregava, Jesus ensinava. Claro, a princípio ele pregava o reino de Deus, mas ele aproveitava a circunstância. Então, certo dia, ele chega à beira do mar da Galileia, e ele aproveita porque aquela multidão já estava sedenta por alguma coisa. E Jesus aproveitava a circunstância para pregar. Isso nos dá um exemplo muito grande, igreja, que eu e você, nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para pregar a palavra. Jesus é o maior exemplo disso. Ele sabia que as pessoas queriam milagre, e ele sabia também que as pessoas queriam alimento físico, porque muitas daquelas pessoas eram pobres. Mas antes disso, ele falava a palavra de Deus, ele pregava o Evangelho. Então, ele percebendo a oportunidade, ele se dirige ao barco, um barco no qual Jesus nunca tinha entrado naquele barco. Jesus não tinha entrado no barco, Jesus estava fora do barco, ou seja, alguma coisa não havia acontecido ainda na vida de Pedro, porque Jesus não tinha entrado ainda no barco. E Jesus,
Muitas pessoas têm tirado Jesus do barco. Nós estamos vivendo uma época da qual o ateísmo está crescendo. Estamos vivendo uma época do qual é irrelevante a questão espiritual. Nós estamos vivendo uma época que tem crescido a quantidade de pessoas que se consideram sem religião. São pessoas que têm algum credo, mas que não pertencem a nenhuma igreja. E agora essa pesquisa do IBGE, ela vai comprovar isso. A quantidade de pessoas que se declaram sem religião. Pessoas que talvez cresceram numa igreja como esta, que conhecem a palavra do Senhor, mas por algum motivo hoje não tem mais nenhum ministério. Não tem mais um pastor, não tem mais um líder. Se consideram pessoas sem religião. Elas não são ateus, não são incrédulos, mas são pessoas que não fazem parte de uma comunidade cristã. Não tem uma igreja, não pertencem a um grupo como nós estamos aqui. Estas pessoas, de certa forma, algum dia, têm tirado Jesus do barco. E quando Jesus está fora do barco, as coisas complicam. Porque o texto fala aqui que Pedro fala: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Por que não apanharam nada? Porque Jesus estava fora do barco. Tem muitas famílias que estão tirando Jesus do barco. Tem muitos casamentos que têm tirado Jesus do barco. Tem muitas pessoas que estão tirando Jesus de dentro do barco. E quando a gente tira Jesus de dentro do barco, a gente não consegue fazer nada. Porque Jesus, ele disse um certo dia, está escrito em João, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Às vezes a dificuldade da vida é muito grande e a gente vai tirando Jesus aos poucos. Depois você pode ler o Evangelho escrito por João, no capítulo 6, a partir do versículo 60. Jesus tinha muitos discípulos, mas aí um certo dia ele começou a falar das dificuldades do ministério. Porque você, como discípulo de Cristo, você vai enfrentar dificuldades. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. E não são poucas as aflições que nós passamos. E aí Jesus estava dizendo isso para alguns discípulos, não para os apóstolos, discípulos. Jesus tinha muitos discípulos. Ele tinha apenas 12 apóstolos, mas discípulos eram muitos. E lá no texto de João diz que muitos daqueles discípulos saíram e disse: esse discurso é muito pesado para nós. Em outras palavras, eles estavam tirando Jesus do barco ministerial. Você já imaginou que tem muitos ministérios que não estão progredindo porque está tirando Jesus do barco? Você já imaginou que tem muitas igrejas que elas estão afundando porque tem tirado Jesus de dentro do barco? Tem muitos louvores que não convencem mais, não tocam mais corações, porque tem tirado Jesus de dentro do barco. Tem muitos pregadores que pregam e não conseguem nada, porque tem tirado Jesus de dentro do barco. E quando Jesus está fora do barco, não consegue pregar nada. As coisas não fluem, as coisas não desenvolvem. Pedro conhecia o mar da Galileia, ele nasceu ali praticamente. Ele tinha uma casa em Cafarnaum, sua família morava em Cafarnaum. Pedro, João, Tiago, André eram pescadores experientes, conheciam todos os pontos por onde pescar no mar da Galileia. Ele fala claramente: olha, pescamos a noite toda. Você já imaginou que é uma pescaria a noite toda? Eu sei que aqui tem alguns pescadores profissionais, inclusive alguns atrás de mim aqui na minha retaguarda, né? Não é fácil você pescar a noite toda. E principalmente se você for para um lugar no qual você não conhece.
Mas Pedro conhecia aquele lugar. Então talvez ele dizia para os companheiros: não, vamos para o tal lugar, lá vai ter peixe. E eles iam para aquele lugar, mas não pegaram nada, porque Jesus estava fora do barco. E talvez Pedro falava: não, talvez é por causa da lua, vamos esperar meia hora para ver se a lua esconde. E depois, quando a lua se esconder, nós vamos mais uma vez pescar. E assim Pedro pescava, não pegava nada, porque Jesus estava fora do barco. A gente às vezes lança a rede aqui, lança colar, troca de isca, troca de anzol, tenta de uma forma, tenta de outra, não pega nada, não pesca nada, não vem nem um peixe pequeno, nem médio, nem grande, porque Jesus está fora do barco. E ele quer entrar no barco. Eu acho maravilhoso esse texto aqui, porque não foi Pedro que chamou Jesus para entrar no barco. Jesus está querendo entrar dentro de várias casas. Jesus está querendo entrar no barco dos casamentos. Jesus está querendo entrar no barco do teu projeto. Jesus está querendo entrar no barco da igreja, no barco do louvor, no barco da família, no barco do casal, no barco da empresa, no barco da profissão, no barco do teu coração, do teu sentimento, da tua saúde. Ele está querendo, ele empresta o barco. Ele estava na praia, o texto diz que ele viu 2 barcos. E ele escolheu um. Pedro havia pescado a noite toda. Olha só como é as coisas. Talvez alguém diria: Pedro é um pecador, por isso que ele não está pegando nada. Talvez alguém diria: Pedro está alguma coisa falha com Deus, por isso que ele está a noite toda tentando. Mas não é assim. Talvez alguém diria: Pedro não está agindo desta maneira. Se fosse eu, naquele barco já teria pescado muitos peixes. Já imaginou que às vezes nós queremos nos colocar no lugar dos outros e às vezes a gente pensa que sempre faremos o melhor? Às vezes a gente pensa: eu prego melhor do que aquela pessoa. Se eu estivesse dirigindo o culto, se eu estivesse dirigindo a igreja, eu faria desta forma, seria melhor. Eu lançaria a rede e meu barco estaria cheio. Engano. Se fosse do meu jeito, é porque Pedro não sabe mais pescar. É porque talvez Pedro não atualizou. Pedro não modernizou. Ou seja, a gente pensa várias coisas. Quando a gente vê que alguém não está conseguindo pescar nada, nós sempre temos dentro de nós um espírito de acusação. Baixa em nós, às vezes, uma santidade excessiva. Aí, mais uma vez, a gente lembra das palavras do próprio Jesus: quando você quer acusar alguém, olhe para dentro de si, perceba que no teu olho tem alguma trave, tem alguma coisa que primeiro precisa limpar o seu olho, não do teu próximo. Então, alguém acusar Pedro que Pedro estava errado é muito fácil. Mas a história começa a mudar. Sabe por quê? Primeira coisa, Pedro ouviu e atendeu. Jesus disse: Ei, Pedro, eu quero entrar no teu barco. Tem hora que Jesus está batendo a porta do barco das casas, e ele bate na porta e diz: Ei, morador, quero entrar dentro desta casa. Em outras palavras, quero entrar dentro deste barco, irmão. É Jesus que está batendo e dizendo: meu servo, quero entrar dentro do teu barco. Porque você está navegando sozinho. Você conhece o mar da Galileia, mas não está conseguindo nada.
O mar da Galileia tem ondas fortes, ventos fortes, impetuosos, escuridão, tem perigos no mar da Galileia. Eu quero entrar dentro do teu barco. Pedro era simples, mas ele tinha uma virtude muito grande. Qual é, pastor? Ele sempre ouvia a voz de Jesus. Pedro, quero entrar dentro do teu barco. E aí Pedro começa a remar em direção à praia. Primeiro, Jesus quer entrar. Segundo, Pedro vai até lá. O que é isso, pastor? É a sua atitude. Se você quer que Jesus volte a entrar dentro do teu barco, vai em direção a Jesus. Pedro poderia afastar para o outro lado, mas ele ouviu a voz de Jesus. E ele começou a remar em direção aonde Jesus estava, à beira do mar da Galileia. Pedro estava cansado, porque o texto diz que ele pescou a noite toda. Quantas vezes a gente se sente cansado? E Jesus está dizendo: eu estou na praia, eu quero entrar dentro do teu barco, mas eu não quero ir andando até aí. Eu poderia ir andando sobre as ondas do mar, mas agora eu não quero, eu quero ver a sua atitude. Você tem que vir até mim. Pastor, como é que eu levo o meu barco até Jesus? Através das tuas forças, daquilo que você pode fazer, da tua oração, do teu jejum, mas vai onde Jesus está, irmão. Leva o teu barco, porque Jesus está dizendo: eu quero entrar dentro do barco. As coisas não estão fluindo dentro de casa, porque eu estou fora do barco. Tantas crises, tantos conflitos na família, eu estou fora do barco. Mas ele está à beira do mar da Galileia, dizendo, acenando a mão para vocês, dizendo: ei, vem aqui que eu quero entrar no teu barco. Nenhuma casa prospera quando Jesus está fora do barco. Nenhum ser humano consegue dar um passo sequer quando Jesus está fora do barco. Nada cresce se Jesus estiver fora do barco. E quando Jesus está fora do barco, irmão, as ondas começam a levantar. E o que a gente vai fazer? Porque ele não está mais dentro do barco. Porque o mar da Galileia tinha ondas fortes. E nós, muitas vezes, nós estamos como Pedro. Estamos querendo melhor. Pedro estava buscando sustento, alimento. Era dali que ele tirava a sua renda para sustentar a sua casa e a sua família. E você está batalhando, está correndo, está lutando. Amanhã, segunda-feira, você corre 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, pega o outro, sei lá, vai para algum lugar, você está correndo no mar da Galileia. Mas hoje eu quero dizer que antes que chegue a segunda-feira, amanhã, Jesus está dizendo: eu sei, amanhã é segunda-feira, mas antes que comece segunda-feira, eu quero entrar no seu barco. Não comece a semana com Jesus fora do barco. Talvez o mês de dezembro começou Jesus fora do barco, mas você ainda tem mais de 20 dias para Jesus voltar a entrar dentro do barco. E Pedro começa a remar em direção a Jesus. E o texto fala que o barco de Pedro se aproxima da praia e Jesus entra dentro do barco de Pedro. Mas eu acho interessante que Jesus não falou para Pedro: Pedro, traz o barco aqui que eu vou te abençoar. Nada disso. Jesus só falou: Pedro, traz o barco que eu quero entrar dentro do teu barco. Porque Jesus, na maioria das vezes, irmão, ele não fala a bênção que quer nos abençoar. Ele falou: quero entrar dentro do barco. Já é uma coisa maravilhosa. Quando Jesus está dizendo: eu quero entrar dentro da casa, irmão, glorifica, adore, faça jejum, dá pioleta, sei lá, adore, glorifique, porque ele está dizendo: eu quero entrar ali. Ele estava longe, ele morava em Nazaré. Pedro nem sonhava em conhecer Jesus. Já imaginou tanto que Deus é bom? Aí Jesus adorava vizinho de Pedro, na mesma cidade. Aí vai em direção a Pedro. Olha para Pedro. Vê o esforço de Pedro. E Jesus está vendo o teu esforço. Jesus está vendo o teu oração. Jesus está vendo que você lança a rede para o lado e lança para cá. Jesus sabe que você está tentando, não desista, ele está vendo. Por isso que ele foi em direção a Pedro.
escolheu de alguém que estava no mar, estava trabalhando, lutando. O que significa, pastor? Que você não pare de lutar, não pare de lançar azeite, porque Jesus vai em direção ao teu barco. Irmãos, tem tantos textos aqui, tantos exemplos. Quando Jesus fora do barco, o que aconteceu? Só tragédias, só coisas ruins. Se você conversar com uma pessoa, por exemplo, que você conhece, talvez está fora da igreja 5 anos, 10 anos, ele não vai contar nada bom para você. Ele não vai falar que pescou um grande peixe, porque Jesus está fora do barco. Ele não vai falar que está tendo crescimento, porque Jesus está fora do barco. Ele vai falar de coisas ruins na vida dele, porque ele abandonou Jesus, tirou Jesus do barco. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, irmão. Por mais que esteja difícil a sua vida, por mais que uma Galileia seja grande, por mais que as ondas sejam fortes, não tire Jesus do barco por nada. Não coloque outra pessoa no lugar de Jesus. Não coloque outra mercadoria no teu barco, a não ser Jesus. Se o lugar de Jesus está no teu barco, deixa reservado. Diga para alguém: você pode usar esse lado aqui, mas esta parte aqui é de Jesus. Esta parte do barco aqui é Jesus que manda. Esta parte da minha casa aqui é Jesus que domina. Esta parte aqui é Jesus que domina. O meu barco, o meu coração não tem lugar para outra pessoa se não for Jesus. Então deixe Jesus entrar no barco. Aí Jesus entra no barco de Pedro. E tem outra coisa. Jesus queria usar o barco. Acho interessante que é um processo para Deus nos abençoar. Para Deus te dar uma grande bênção, há um processo, sabia disso? Não é de uma hora para outra. Ao nosso modo de ver, a gente quer que a bênção caia do céu agora. Se o homem estava pescando a noite toda, cansado, talvez faminto, com frio, querendo ir para casa, claro que ele queria que chegasse o barco cheio. Aí Jesus disse: chama, vem cá Pedro, quero entrar no barco. Ok, vou em direção a Jesus, entra no meu barco. Talvez ele pensou: é agora. Mas Jesus não foi para um lugar, Jesus não falou nada, Jesus usou o barco. Jesus quer usar às vezes você como um barco, sabia? Jesus quer usar a sua casa como um propósito. Porque a primeira coisa, Jesus queria pregar a palavra de Deus. E o que ele usou, pastor? O barco de Pedro. A partir disso é que Jesus abençoou Pedro. Irmão, procura entender um pouco o projeto de Jesus na sua vida. Primeiro ele te chama. Ele diz: eu procuro um lugar aí na sua vida. Em outras palavras, Jesus diz assim: dá um espaço para mim. Dá um espaço aí no barco do teu coração. Dá um espaço para mim no barco do teu casamento. Dá um espaço para mim aí no barco da tua atividade econômica, dos teus estudos, do teu tempo. Dá um espaço para mim. Tira um pouco aí do tempo da rede social. Dá um espaço para mim desse barco aí. Eu quero entrar e é exatamente aqui. E Jesus entra no barco e prega a palavra do Senhor. Agora vem a outra parte. A diferença é quando Jesus não está no barco. E agora quando Jesus entra dentro do barco, aí Jesus com autoridade diz: Pedro, volta a pescar. Parece que Jesus às vezes ele tinha uma ordem que contradizia a lógica. Já observou isso? Um homem pescador experiente, conhece o mar da Galileia, passou a noite toda pescando, não pegou nada. Aí chega uma pessoa, pede o seu barco, usa o seu barco, prega para outras pessoas,
E depois, quando volta a pescar, parece uma coisa assim fora do real. Mas Jesus gosta de trabalhar de maneira aquilo que às vezes nós consideramos que não é real, que não é comum. Sabia disso? Deus não manda bênção para você dentro da lógica. Deus trabalha de maneira do qual a gente entende que é milagre. E milagre não é explicado pela lógica. Milagre não é explicado pela ciência. Milagre não é explicado pelos livros da faculdade. Milagre não é explicado por artigo. Milagre não se explica em laboratórios. Milagre explica-se pela fé. O homem passa a noite toda pescando. Poderia pensar, mas esse Jesus não está vendo que Pedro tentou a noite toda. Isso às vezes acontece comigo e com você. Às vezes a gente pensa, Jesus, mas o Senhor não viu o meu sacrifício? Eu já fiz tanto jejum para o Senhor, o Senhor não viu, não chega lá embaixo. O Senhor não viu e não está dando o meu esforço, o meu sofrimento. O Senhor não está vendo a aflição da minha casa, o que eu tenho passado, não tenho enfrentado o vale, o deserto. Senhor, o Senhor não está vendo, parece que eu estou vivendo em outro mundo. Mas, irmão, não esqueça que Jesus já está no barco. Quando Ele está no barco, Ele sabe o que fazer. Aí Jesus disse, Pedro, volta a pescar. Aqui a gente tira outra lição, irmão, você não pode desistir, lança a rede de novo. Tentou uma vez, lança a rede novamente. Pastor, lancei a rede no mesmo todo, não deu certo, mas lança outra vez. Pastor, tentei aquele projeto, aquela rede não funcionou, mas Jesus agora está no barco. Ele está dizendo, lança a rede novamente. Eu estou no barco, eu estou no controle, eu tenho autoridade no céu, sei o que eu estou dizendo. Olha, assim ouça a minha palavra, mas lança a rede dele. Fora lançar a Deus. E aí Pedro volta a lançar a rede. Quando ele começa a puxar a rede, ele percebe que há alguma coisa diferente. Porque o pescador conhece o peso só da rede. Quando é o som da rede, ele conhece só pelo peso. Mas quando ele sabe que tem peixe, ele conhece pelo movimento. E Pedro começou a perceber que tinha algo estranho na rede que ele tinha lançado novamente, porque alguém que estava dentro do barco tinha dito para ele, ele tinha obedecido. Irmão, não duvide da ordem de Jesus na sua vida, não duvide das promessas de Deus na sua vida. Se Deus está falando, se Jesus que falou, Ele vai cumprir. Se Ele disse servo, lança a rede, então lança a rede. Se Ele disse servo, volta a pescar, então volte. Servo, não desista. Servo, você passou a noite, tudo bem, mas é uma nova manhã, um novo dia, uma nova oportunidade. Aí Pedro começa a puxar a rede, ele percebe que a rede está mais pesada, ou tem alguma coisa diferente aqui. Pedro começa a alegrar, a sua fisionomia não é mais de um homem cansado, a sua fisionomia não é mais de um homem triste, a sua fisionomia não é de uma pessoa mais que estava largando a rede, mas ele começa a alegrar, porque alguém estava no barco e disse para ele, Pedro, lança a rede, e ele começa a puxar a rede, e vem uma bênção, vem outra. Quando você está lançando a rede, Jesus no barco, a rede desce, vem um peixe, vem um maior, vem outra bênção, vem, porque Jesus está no teu barco. As bênçãos que Jesus determina, elas são diferentes das outras, sabia disso? Ninguém faz aquilo que Jesus faz. Talvez as ciências fossem nos dias atuais, algum equipamento, algum aparelho, Pedro iria pegar aquele aparelho e ia pegar 10 peixes, qualquer coisa. Mas tem uma diferença, irmão, porque Jesus já estava no barco de Pedro. Jesus, nesta noite, quer entrar no barco da tua casa. Jesus, nesta noite, quer entrar no barco do teu coração. Jesus, nesta noite, quer entrar no barco e resolver os conflitos. Jesus, nesta noite, quer dar prosperidade. Pedro pegou a rede estava cheia. Ele começou a gritar para o companheiro: ei, vem cá.
tem muito peixe aqui, só eu não dou conta. Alguém entra no barco, ou seja, a bênção está sobrando, a bênção é para meu vizinho, a bênção é para meu parente, a bênção é para meu colega, a bênção é para outras pessoas, porque Jesus está me abençoando, está no meu barco, e quando Jesus me abençoa, a bênção sobra. Quem está do meu lado é abençoado, quem está do lado esquerdo é abençoado, quem mora perto de mim é abençoado, quem congrega na minha igreja é abençoado, quem me conhece é abençoado também, quem sofreu comigo é abençoado, aqueles que choraram agora estão alegres, porque Jesus está no barco. Vamos estar em pé em nome do Senhor Jesus. Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, ou seja, quero entrar dentro do barco. O segredo desta noite, a bênção, o crescimento, é deixar Jesus entrar no barco. Ele está procurando barcos nesta noite, ele está procurando lugares que ele possa entrar. Você que nesta noite quer deixar Jesus entrar dentro do barco, o barco da sua casa, o barco do seu coração, o barco da sua igreja, do seu ministério, o barco da sua vida profissional, o barco dos seus estudos, o barco do seu sentimento, o barco dos seus projetos. Nesta noite Ele está dizendo: eu estou querendo entrar dentro do barco. Eu estou querendo abençoar vocês. Eu estou querendo abençoar a sua vida, Pedro. Eu tenho visto teu esforço, eu tenho visto tuas lágrimas, eu tenho visto teu sacrifício, eu tenho visto que muitos zombaram de você, eu tenho visto, Pedro, que muitos têm dito: não, Pedro já não sabe mais pescar, Pedro é isso, Pedro aquilo. Muitos têm dito: não, aquele irmão, aquela irmã é assim assado, não sabe fazer, não vai dar nada, tudo que ele faz não dá certo. Mas nesta noite Deus está entrando dentro do barco. Eu quero fazer uma oração com vocês nesta noite aqui, porque eu sei que aqui tem alguém que Jesus estava fora do barco. Mas nesta noite, através da nossa oração, você vai novamente convidar Jesus, assim como o Senhor entrou no barco de Pedro: entra dentro do meu barco, porque eu quero lançar as redes novamente. E assim como Pedro pescou muitos peixes, a rede estava farta, Pedro ajudou seus amigos, Pedro distribuiu, Pedro abençoou porque foi abençoado. Assim, Jesus, nesta noite, eu quero pedir que o Senhor volte a entrar dentro